Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está na série A Bíblia Foi Escrita para Você. No mês de setembro, nós paramos o plano de leitura para mergulharmos na Palavra de Deus, porque setembro é mês da Bíblia. Dia de São Jerônimo aí no próximo dia 30, nós que estamos já no dia 10 de setembro, caminhamos 10 dias nesta série linda que a Canção Nova todos os anos traz para você. Mergulhar mais na Palavra de Deus, fazer uma experiência nova ou, de repente, até descobrir o que a Palavra de Deus tem de importância na sua vida. Pouco a pouco, você vai mergulhando nela, vai se interessando mais, fazendo experiência com Jesus através da Palavra e assim sendo uma pessoa nova. O objetivo dessa série é esse: despertar, fazer retomar ou até mesmo mergulhar ainda mais profundamente na Palavra de Deus. A CNBB indica todos os anos um livro para que a igreja no Brasil estude no mês de setembro. E esse ano é o livro do profeta Ezequiel que nós estamos trabalhando. Hoje nós vamos estudar Ezequiel capítulo 3, versículos de 16 a 21 e também Ezequiel capítulo 11, de 19 a 21 também. Vamos pedir o Espírito Santo sobre nós, vamos clamar que o Senhor ele nos dê entendimento, uma cabeça, uma mente aberta, ouvidos atentos e um coração bem disposto para a sua palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos lá. Ezequiel capítulo 3, versículos de 16 a 21. Ao término de 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim nestes termos: Filho do homem, eu te coloquei como sentinela na casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, deverás admoestá-los de minha parte. E se disser ao ímpio que ele deve morrer, e se eu disser ao ímpio que ele deve morrer, não falares advertindo-o a respeito de sua conduta perversa, para que ele viva, o ímpio morrerá por própria culpa. De ti, porém, eu pedirei contas do teu sangue. Se, porém, depois de advertires o ímpio, ele não se afastar da impiedade e de sua conduta perversa, morrerá por própria culpa, mas tu salvarás a vida. Se um justo se afastar da justiça e cometer injustiças, eu lhe porei um tropeço na frente e ele morrerá. Por não o teres advertido, ele morrerá por causa do próprio pecado, e a justiça que antes praticava não lhe será levada em conta. De ti, porém, pedirei contas do seu sangue. Por outro lado, se advertiste o justo para não pecar e ele não pecou, o justo viverá porque foi advertido e tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. O tema que nós estamos trabalhando hoje é voltado para a conversão, por essa luta pela conversão. E digo luta por quê? Porque é a luta mesmo, né? Se você já caminha um pouco na igreja com Deus, se você tem um mínimo de contato com a palavra de Deus, um mínimo de expressão de fé, você entende o que é um pecado, que há coisas erradas que nós não deveríamos fazer e que nós precisamos não só evitar esse mal, mas fazer o bem para agradar a Deus. E quando nós não fazemos isso, nós pecamos.
E o pecado gera morte. Na carta aos Romanos diz isso textualmente. O salário do pecado é a morte. Mas antes, mas muito antes mesmo da carta aos Romanos, lá no livro do Gênesis, lá no início, Deus mesmo falou: não coma do fruto daquela árvore, porque no dia que você comer, vai morrer. Não obedecer a Deus, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, é pecado. E o pecado gera morte. Ah, mas Adão e Eva não morreram assim que comeram. Não, é verdade. Mas eles não iam morrer nunca. E depois que eles pecaram, eles ficaram passíveis de morte. Não só ele, mas a criação toda foi afetada. Eles foram expulsos do paraíso. Todo aquele problema que a gente já sabe que foi gerado através deste pecado. Então, é sobre isso que está sendo falado aqui. E Jeremias foi escolhido por Deus. Você que acompanhou lá o início da profecia de Jeremias, dos primeiros dias dessa série, em que eu falava do capítulo 2, né? Que ele teve a visão. Depois, no capítulo 3, teve toda a orientação de Deus para que ele comesse aquele livro da lei, para que ele entendesse, alimentasse da palavra, para estar imbuído. E Deus ia indicando: fale isso, fale a esse, fale àquele. São vários grupos que nós vemos durante a profecia de Jeremias, aos quais Deus se dirige e Jeremias tem que falar. Deus está colocando ele como sentinela. Fica alerta, Jeremias, que quando eu disser, você vai falar. Quando estiver acontecendo tal coisa, você precisa falar. Se você não falar, aqueles vão morrer. E a culpa vai ser sua. Mas se você falar, eles mesmo assim fizerem, eles vão morrer, mas a culpa não será sua. E se o justo se perder, a pessoa estava andando na graça de Deus, estava fazendo tudo certo, mas de repente, deu uma louca. O pessoal fala na gíria, deu 5 minutos e a pessoa saiu, foi para o pecado, né? Foi para as drogas, foi para o vício de todo tipo, cometeu um homicídio, né? Adulterou, né? Saiu de casa, abandonou a família, ou, sei lá, cometeu um aborto, roubou, eu não sei, cometeu algum crime, algum pecado. E a pessoa era boa, mas ela se desviou da graça de Deus. Então o profeta também tem que falar para ele, se advertindo, olha, volta para Deus, se converta, porque se você não se converter, você vai morrer. Mas se o justo não ouvir, ele morre por culpa própria. Mas se o justo não for nem avisado, porque o profeta não falou, a culpa é do profeta. Então Deus coloca Jeremias como esse profeta. E aqui estamos nós, nesse estudo de Ezequiel, não Jeremias, mas Ezequiel. E Ezequiel está aqui nos falando, olha, tem que mudar de vida, viu? Tem que mudar de vida, não pode permanecer assim, não. Tem que se transformar. E esta realidade de Ezequiel como sentinela, ela vai se repetir. Aliás, muitas coisas aqui no livro de Ezequiel se repetem de uma maneira muito bonita no livro. Apesar de que essa beleza seja assim, no sentido do cuidado de Deus, né? Nós olhamos, às vezes, ouvindo a profecia de Ezequiel e pensamos assim, nossa, mas Deus está sendo tão duro, poxa, não vai conversar bem antes. A realidade do povo aqui é uma realidade terrível. Ezequiel compara Jerusalém e a Samaria, duas cidades do reino de Israel que foram, né, também deportadas, como Sodoma e Gomorra, ou piores, né, para dizer do tamanho do pecado, do desvio, da prostituição que isso houve. Tem palavras duríssimas aqui. Esse povo que está sendo corrigido por Deus não é um povo inocente, não. Não é. Era um povo que estava perdido.
E Deus, para salvá-lo, fez todo um esforço para que eles voltassem para ele. Então, vamos rapidamente pegar aqui também no capítulo 11, versículos de 19 até o versículo 21. Ele vai dizer assim: Deus vem e quer a conversão. Ele vai nos dar um coração novo. Ele vai dizer assim: eu lhes darei um só coração e infundirei neles o meu espírito. Extrairei do seu corpo o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, de modo que andem segundo minhas leis, observem e pratiquem meus preceitos. O povo não fazia mais isso. Assim, serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Para aqueles, porém, cujo coração segue os ídolos detestáveis e abominações, darei a paga que merecem, oráculo do Senhor Deus. Então, Deus quer que nós sejamos o seu povo, para que ele seja o nosso Deus. O que a gente precisa fazer? Seguir os mandamentos de Deus, obedecê-lo. Mas se a gente não quiser, a gente continuar com o coração duro, nós vamos receber o salário de quem tem um coração duro. Nós não queremos, né? Você não quer, eu também não quero. Jeremias não quer, Deus muito menos. Então, Senhor, dá-nos um coração novo. Infunda em nós o seu Espírito Santo. Nós queremos ter um coração de carne e não de pedra. Um coração capaz de se compadecer, de se humilhar, de se converter, mudar de vida, de atitude, para aceitar o seu ensinamento, os seus mandamentos, a sua lei, o seu jugo, rejeitando todo o mal, todos os ídolos e todo tipo de desvio de conduta com relação ao que o Senhor nos ensina. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja Deus por esta palavra que quer nos colocar em alerta e em luta para nós vencermos o mal e sermos santos com a graça de Deus. Você está convidado a participar de todo esse mês da nossa série A Bíblia Foi Escrita para Você. Essa série é inspirada nisso aqui, ó, o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Habib, que nós temos um plano de leitura no canal do YouTube, Diário Espiritual Canção Nova, que você é convidado a se inscrever também, e chega até você hoje de uma forma nova, como uma descoberta, que seja uma linda descoberta para você. E espero que você faça uso de todos os dias aqui conosco. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.